Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no 5º domingo da Páscoa. Já depois de termos vivido os primeiros momentos do tempo da Páscoa, quando a experiência dos discípulos de Jesus de terem encontrado o ressuscitado e cada vez mais serem enviados para serem suas testemunhas, nós temos ouvido na liturgia, tanto semanal como dominical, toda a experiência que vem como consequência da Páscoa, que é o anúncio do Senhor, nossa ligação com Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, o anúncio da boa notícia para todos. Mas queremos também hoje agradecer a Deus. Nós estamos concluindo hoje, a Igreja do Brasil, o 19º Encontro Nacional de Presbíteros em Aparecida. Começou justamente na quarta-feira passada, que tem como tema Presbíteros Testemunhas da Esperança, que prepara justamente o jubileu de 2025, Peregrinos da Esperança, é o tema do jubileu. O tema do encontro de presbíteros, estamos concluindo hoje, nesse domingo, é Presbíteros Testemunhas da Esperança. Peço a Deus que os presbíteros, representando todas as dioceses do Brasil que participaram desse 19º ENP, possa voltar e contagiar seus irmãos padres, presbíteros, com a esperança cristã. Tanto possam ter esperança e confiança no amanhã, como também de poder contagiar os demais com a esperança que o nosso mundo tanto tem anseio, tem necessidade. Porque quando o Papa escolheu como tema do jubileu de 2025, Peregrinos da Esperança, foi nesse intuito. Depois de tantos problemas, de sofrimentos, de pandemia, etc., de nós, igrejas, sermos aquele viajantes que espalham esperança pelo mundo afora. O lema que norteou esse 19º Encontro Nacional de Presbíteros foi o texto de Romanos 12:12, que cada uma das afirmações dá uma palestra. Alegres na esperança, perseverantes na tribulação, constantes na oração. Alegria é quando somos alegres, a perseverança na hora da dificuldade, na tribulação e a constância na oração. 3 temas importantíssimos para nossas próprias vidas. Desejo a todos os presbíteros que participaram desse 19º ENP um bom retorno para suas comunidades, suas dioceses, e contagiem os demais presbíteros com a esperança cristã, não só para preparar para o jubileu, mas para serem homens de esperança, que possam ser a esperança também na sua paróquia, no seu trabalho, na sua missão, na sua diocese. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse 5º domingo da Páscoa, nós vemos que a afirmação do Evangelho é importantíssima. Não tem como nós anunciarmos o Senhor Jesus se não estivermos unidos a Ele. E ele vai dizer isso com uma comparação muito bonita. No Evangelho de João, são poucas parábolas, e aqui fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E fora daquele que não dá fruto, será lançado fora, etc. Mas se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Videira e os ramos, uma comparação bastante simples, fácil de entender. A seiva que corre do tronco para os galhos é que faz com que o fruto aconteça. E Jesus fala que Ele justamente é esse tronco, a videira, e nós somos ramos que, se não estivermos unidos a Ele, não produziremos frutos. É algo bastante lógico, bastante natural. Quem está desligado da videira, do tronco, é seca, não produz nada. Assim também a nossa vida, meus irmãos e irmãs, todos os batizados, todos os cristãos, de modo especial os sacerdotes, acabamos de falar deles agora, do 19º ENP,
Para que a gente possa produzir frutos, é consequência da ação do Espírito Santo em nossa vida. Não vem de nós, vem do tronco, vem da videira, que faz a seiva correr para nós, para que se produza muitos frutos. Portanto, não tem como trabalharmos, sermos pastores, cuidarmos do povo, se não estivermos unidos a Jesus Cristo. Mas também isso, meus irmãos e irmãs, no dia a dia, a família, o pai, a mãe, quem é responsável de comunidade, quem tem uma pastoral, quem é catequista, tivemos aí agora a instituição dos primeiros catequistas no Brasil, assim, todos os demais trabalhos, não tem como trabalhar e produzir frutos se não estiver unido a Jesus Cristo. Eu sou a videira e vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Essa consciência nós somos chamados a ter cada vez mais. Pela oração, pela conversão, pela celebração dos sacramentos, estamos unidos a Jesus Cristo como Senhor. Não deixamos nada, né, que nos impeça de estarmos com Ele. E temos, tanto na oração específica, numa capela, numa igreja, ou numa grande basílica, ou também no dia a dia, no ir e vir da nossa vida, de tudo saber que estamos sabendo por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que nós ouvimos na segunda leitura, na primeira carta de João, logo no finalzinho da leitura, fala bem claro isso, ou seja, este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece, olha a videira, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Quem Ele permanece conosco, sabemos-lo pelo Espírito que nos deu. Portanto, a questão da videira e os ramos aparece justamente aqui. Quer dizer, creiamos no nome do seu Filho e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que Ele nos deu. Permanecer no Senhor é permanecer com o Senhor e Ele permanece conosco. Ou seja, é bem esse aspecto concreto, seja, assim como fala do ramo que está ligado ao tronco, à videira, estar ligado significa também guardar os mandamentos do Senhor. Portanto, a primeira carta de João, a segunda leitura, nos concretiza o que significa essa nossa união com Jesus Cristo. É guardar os seus mandamentos. Além da nossa comunhão, a nossa unidade, a nossa oração, também é guardar os seus mandamentos com transparência, com generosidade, não com mentiras, não com disfarces, não com maldades, mas o cristão cada vez mais vai vendo que as coisas vão acontecendo, nos seus olhos límpidos, felizes, alegres, aparece em quem Ele colocou sua esperança e sua vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Outras razões que nós podemos encontrar, ou podemos ter ou fazer, acabam justamente por nos secar, separar do tronco e acabam não dando fruto nenhum. Quantos de nós somos estéreis, meus irmãos e irmãs? Não damos nenhum fruto, não vemos acontecer as maravilhas de Deus ao nosso redor, porque, evidentemente, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a estar com o Senhor. É claro que Deus pode fazer nascer flor em cima de pedras, mas por obra e razões que Ele conhece. Mas da nossa parte, cabe a nós vermos que para podermos dar fruto significa guardar os seus mandamentos. E isso São João coloca com muita clareza na segunda leitura desse domingo. Ele começa dizendo justamente, ou seja, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações de verdade. Aí está o critério para saber se somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração não nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e em verdade. Permanecer no Senhor, meus irmãos e irmãs, é estar tendo atitudes concretas com relação aos irmãos. Lembramos do bom samaritano, cuidou da que estava caído na beira do caminho, levou para uma estalagem, pagou a estadia, enfim, essa grande
situação de que realmente se corresponsabiliza pelo outro e não lava as mãos. E não vê apenas os seus interesses, mas se dedica ao outro. Vemos que muitas vezes nós, devido aos nossos pecados, vivemos numa bolha. Nós justificamos todas as coisas, nossa infidelidade, nossos erros. Não temos o entusiasmo pela evangelização e pela missão. E muitas vezes disfarçamos de tantas religiosidades que vão sendo colocados com outros interesses e não para anunciar aquele que é a vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. É Cristo que nós somos chamados a proclamar e anunciar, e isso guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, sabemos também ver as novidades que Ele nos envia. A leitura dos Atos dos Apóstolos desse domingo, meus irmãos e irmãs, nos fala também de uma crise que aconteceu na comunidade quando Saulo chega a Jerusalém e procurava se juntar aos discípulos, mas tinham medo dele e tinha perseguido a igreja, tinha levado as pessoas para serem presas, martirizadas, e agora voltou, depois da sua conversão no caminho de Damasco, queria se juntar à igreja, não é? E aí então, justamente, eles não acreditavam que ele tivesse se convertido. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Ou seja, nós vemos, meus irmãos e irmãs, que as maravilhas de Deus acontecem apesar de nós. E nem sempre nós damos conta que somos chamados a ver os sinais e a acolher as grandes novidades do Senhor. Colocamos desconfiança e colocamos a pessoa de lado. Quantas pessoas podem fazer tantas coisas boas e nós colocamos de lado, como tentaram colocar Saulo. Mas Barnabé logo colocou Saulo e contou para os apóstolos. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza o nome do Senhor. Falava também, discutia com os judeus em língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia, daí o mandaram para Tarso. Ou seja, diante das várias situações, Saulo começou a ser ameaçado também por pregar o evangelho, não é? E nesse ínterim, com a pregação, com as conversões, com o anúncio do querigma, da boa notícia, de homens e mulheres que davam testemunho de Jesus Cristo, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se consolidava e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Nunca, meus irmãos, não desanimemos de continuar pregando e anunciando o Evangelho do Senhor, a palavra que salva, anunciar Jesus Cristo, a pedra angular, e ao mesmo tempo estarmos unidos a Ele, como ramo na videira, e ao mesmo tempo ser unido como ramo na videira significa guardar seus mandamentos. E guardar seus mandamentos, meus irmãos e irmãs, pode ser também dizer, ou seja, permanecer nele, é guardar, estar com o Senhor Jesus Cristo. Esse, meus irmãos e irmãs, é a nossa reflexão, essa é a nossa reflexão nesse domingo, quinto domingo da Páscoa, já começando a olhar para a festa da Ascensão e também de Pentecostes, e depois o tempo comum que se avizinha mais à frente. Mas que nós peçamos ao Senhor que nós não nos afastemos do Senhor como ramo na videira, guardar seus mandamentos e saber acolher também as novidades que Deus coloca à nossa frente. Não sejamos mesquinhos, não andemos apenas pela nossa cabeça, vamos deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo, que é a nossa vida e salvação, que nos faz vislumbrar realmente a ação de Deus que passa em nossa vida e de Jesus Cristo salva, nos conduz e nos ilumina pela ação do seu Espírito Santo. Que a palavra de Deus hoje ouvida e que você vai participar da missa na sua comunidade, possa ainda mais fazer a experiência do Cristo ressuscitado nesse segundo momento do tempo pascal, onde falamos da igreja que caminha e anuncia o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Que Deus abençoe, guarde e proteja a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.